Bem, bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui à palestra sobre TRIZ, terceira parte. Eu sou Marco Aurélio de Carvalho. O que é TRIZ, né? O que é essa palavra, né? Essa sigla? Então, se a gente fosse pegar aqui a tradução, né? É a Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. Esse é o nome da coisa. Então, seria TRPI, né? A sigla. Por que nós usamos TRIZ, né? Então, explicação para isso. Isso acabou ficando o uso mundial da sigla TRIZ, né? Porque a sigla em russo, né? Em russo, Teoria da Resolução de Problemas Inventivos é Teoria решения изобретательских задач. E pegando aqui o T, R, I e Z lá do cirílico, né? TRIZ. Então, acabou se adotando isso aí mundialmente e por isso que nós falamos TRIZ. Como que surgiu? Né? Ela foi desenvolvida a partir dos anos 50, na antiga União Soviética, mais especificamente lá no Azerbaijão, né, que hoje é uma república independente, né, país independente. E quem liderou o desenvolvimento da atriz foi Altshuler, esse que está aí na foto. E ele tinha muito interesse no estudo de invenções. Esse interesse surgiu como? Na verdade, ele inventou lá um equipamento de mergulho, ele com um amigo dele, Shapiro, Rafael Shapiro, e eles queriam patentear isso. E daí escreveram lá um pedido de patente, foi negado. Eles eram muito jovens, tinham lá 13, 14 anos, e não conseguiram lá o primeiro pedido de patente. E daí começaram a estudar patentes, para entender como é que se escrevia um pedido de patente. Né? Então, já que aqui nós não conseguimos, vamos estudar mais o assunto. Aí foram estudar e acabaram se interessando muito pelo próprio estudo das patentes. Perceberam que era uma fonte de aprendizado muito grande sobre várias áreas do conhecimento. E acabaram conseguindo lá reescrever o pedido de patente e conseguir a concessão da patente. E só que daí se interessaram pelo estudo das próprias patentes e começaram a perceber que em áreas diversas do conhecimento, por exemplo, lá na agricultura, o inventor tinha resolvido um problema de uma forma muito similar a que um inventor lá na área de petrolífera, de exploração de petróleo, achou, a mesma solução praticamente. Né? Então, começou a perceber regularidades no processo. Então, a mesma estratégia inventiva ou a mesma heurística que o inventor tinha usado numa área tinha sido usada com sucesso em outra área também. Daí eles começaram a compilar essas estratégias e perceberam a oportunidade de criar um método para inventar com base nisso. Daí ficaram muito entusiasmados com aquilo, né? E mandaram uma carta para o camarada Stalin, né? Que era o líder lá, o premier lá da União Soviética na época, né? O secretário-geral do Partido Comunista, ó, que liderava, né? Então, daí mandaram a carta para ele, ó, nós temos aqui um método de invenção muito interessante e tal, e isso aí vai ajudar a União Soviética a superar seus inimigos, né, seus inimigos ocidentais, Estados Unidos, Alemanha, etc. E descreveram como é que era o processo e tal. A atriz da época, né, que ainda era uma coisa primitiva perto do que existe agora, e ficaram, né, esperando a resposta, tinham a certeza que seria bem aceito, que eles seriam convidados para ensinar isso aí para outros, para difundir, etc. E tudo que uma ditadura quer, quer dizer, tudo que uma ditadura não quer é criatividade e invenção. Né? Então eles, inclusive o regime soviético, ele sabe-se, né, que teve os grandes expurgos do Stalin e tal, que eles mataram toda a intelectualidade da época tal, e poetas, é,
escritores, pesquisadores, etc. Foi todo mundo exterminado, mandado para campo de concentração e às vezes até a família exterminada também. Então foi bem ingênuo da parte do Altshuler e do amigo dele fazer isso, né? Mas fizeram. E aí a turma do Stalin começou a investigar os dois, né? E criaram um processo, acusaram os dois de traição, tal, e traição à União Soviética, e tinha lá que confessar o crime, né? Assinar um documento lá confessando que tinham traído e tal. E um deles aceitou assinar, que foi o Shapiro, o Altshuler não aceitou e foi mandado para o Gulag, né? Foi lá para as prisões lá na Sibéria, né? Foi para uma dessas prisões lá que era uma mina. Ele passou uma temporada lá, acho 4 ou 5 anos por lá, e nesse período, obviamente, não evoluiu a atriz, né? E depois ele acabou voltando de lá, na época do Khrushchev, né? Teve o degelo de Khrushchev, que foi a pessoa que sucedeu o Stalin, e acabou saindo de lá e tal, e daí ele retomou a vida dele e retomou o interesse pela atriz. E aí ele se tornou um escritor, escrevia bem, escrevia livros de ficção científica e ganhava dinheiro com isso e usava os recursos que ele conseguia dessa forma para ir em paralelo desenvolvendo a atriz e outros assuntos também, né? Desenvolvimento da personalidade criativa e desenvolvimento da imaginação criativa. Então ele continuou desenvolvendo, daí isso aí foi mais gente foi se interessando, ele foi ensinando para outras pessoas, tal, muita gente se interessou pelo assunto e ajudou a desenvolver também. E aí quando chegou nos anos 90, a atriz já tinha um corpo de conhecimento grande, muito parecido com o que se estuda atualmente, e acabou, teve a abertura da União Soviética, né, perestroika e glasnost lá, e muitos pesquisadores que tinham trabalhado com Altshuler e tal, eles começaram a emigrar para outros países. Então teve gente que foi para os Estados Unidos, teve 3 ou 4 grupos que foram para os Estados Unidos, teve gente que foi para países europeus, para a França, para a Alemanha, né? Teve o pessoal que foi para a Inglaterra, e teve alguns que foram lá para a Ásia, né? Coreia, Vietnã e outros países, Japão também. E com isso a atriz foi se expandindo mundialmente. E hoje é um fenômeno mundial, tem congressos em várias regiões do mundo, tem aplicação nas indústrias, já se expandiu muito isso aí. Então esse é um breve histórico aí da atriz. E como é que funciona, né? Então, como é que a gente poderia resumir, né, o que é atriz? Então, como eu comentei, Altshuler e outros, né, foram estudando patentes, lendo patentes, estudando patentes e percebendo esses pontinhos, né, são o quê? Uma solução numa área que é muito similar a uma solução encontrada em outra área bem diferente, que é similar a uma outra aqui. Daí foram juntando isso e dando um nome. Então tem uma estratégia inventiva, o chamado princípio inventivo, que é o princípio da universalização. Esse princípio é o que? Agregar funções no mesmo produto. No mesmo produto, realizar várias funções diferentes. Então, um exemplo disso, o canivete suíço. Então, realiza várias funções. Tem a faca, tem a tesoura, tem o saca-rolhas, tem a pinça, tem caneta, né? Lente, vários, depende do tamanho do canivete, ele tem mais ou menos funções. Daí teve outros pontos lá, né? Outras soluções encontradas em várias áreas que levaram lá ao princípio, por exemplo, da inversão. Então, outra estratégia inventiva, outro princípio inventivo, inverter, né, a solução. Então, a coisa normalmente se faz dessa forma, para resolver o problema, tenta inverter isso. Então, se uma coisa normalmente para montar lá as rodas do trem, por exemplo, normalmente se aquece a roda para ela expandir, aumentar o tamanho e se inserir o eixo dentro da roda facilmente.
Se essa é a estratégia normal, então tente fazer o contrário, vamos resfriar. Então pode, em vez de aquecer a roda, resfriar o eixo. Ele também vai ter o mesmo efeito, porque ele vai encolher, né, de tamanho, vai reduzir de diâmetro, né, vai contrair, e você pode ser inserido na roda também, da mesma forma. Então isso seria um exemplo de inversão. Outras patentes levaram lá o princípio da mudança de parâmetros e propriedades, e assim vai. São os padrões, ou estratégias inventivas ou heurísticas, né? Então esses padrões são uma boa parte da atriz. E outra parte é a forma de modelar e solucionar problemas. Então você usa as duas coisas. Tudo isso forma a atriz. Então, resumidamente, é isso. Com isso, nós terminamos a terceira parte. Espero que estejam apreciando e nos vemos na próxima, né, na quarta parte da palestra.